¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen avanzar con serenidad, incluso cuando todo a su alrededor se derrumba, mientras tú sientes que cualquier pequeño imprevisto te saca de control? No es suerte, no es destino, es estructura interior. Ellos aprendieron algo que la mayoría olvida. No puedes dominar el mundo, pero puedes dominar tu mente. Vivimos rodeados de caos, noticias, comparaciones, expectativas, y creemos que la paz es una conquista externa, un trofeo reservado a quienes tienen una vida perfecta. Pero la verdad estoica es otra. La calma no se encuentra fuera, se construye dentro. No hay nada casual. Cada situación, incluso la más dura, llega con una enseñanza precisa, y cuando la entendemos, todo cambia. Este video no es solo una reflexión, es un entrenamiento mental estoico. Una forma de reordenar tus pensamientos, de recuperar el control y volver a sentirte dueño de ti mismo. Acompáñanos en este viaje hacia la calma interior. Y quédate hasta el final para descubrir frases valiosas que podrían cambiar tu forma de ver el mundo. A veces la vida parece un mal chiste contado por alguien con un sentido del humor muy particular. Te esfuerzas, haces planes, te organizas como un buen soldado en una misión impecable. Y justo cuando crees que tienes todo bajo control, el universo decide lanzar una granada de caos directo a tus pies. ¡Boom! Sin previo aviso. Pierdes algo, alguien se va, un sueño se desmorona, una certeza se rompe. Y ahí estás tú con el casco torcido y el alma llena de polvo, preguntándote lo mismo que todos. ¿Por qué a mí? Pero esa pregunta, créeme, es una trampa. Porque el por qué solo busca culpables, y mientras los buscas, la herida sigue sangrando. La pregunta real, la que abre un camino en medio del humo, es otra. ¿Para qué? Porque nada, absolutamente nada, acontece por acaso. Hasta las emboscadas más absurdas del destino vienen con un mensaje codificado, aunque al principio suene como estática en el radio. Marco Aurelio, que sabía un poco de guerras externas y tormentas internas, escribió una frase que se ha vuelto un mantra de supervivencia. Lo que está en el camino se convierte en el camino. En otras palabras, la piedra que te hace tropezar no está ahí para destruirte, sino para que aprendas a caminar con más atención. Sí suena filosófico, pero también práctico. Después de caerte lo suficiente, uno empieza a mirar dónde pisa. A veces la vida te quita algo solo para devolverte a ti mismo. Te arrebata la comodidad, los planes, el control. Y en ese vacío te obliga a verte sin decorados. Y aunque no lo creas, ese es el entrenamiento más estoico que existe. No es en la calma donde se mide la fortaleza, sino en el ruido. No es en la victoria donde se revela el carácter, sino en la pérdida. Cuando todo sale bien, cualquiera puede parecer sabio. Pero cuando todo se desmorona y aún así eliges respirar y seguir adelante, ahí es donde el alma se gradúa. Piénsalo, cuántas veces juraste que no podrías soportar algo, y aquí estás todavía de pie, quizá con algunas cicatrices, pero también con más claridad. Las cicatrices son medallas silenciosas. No se presumen, pero cuentan historias de resistencia. Son los recordatorios de que sobreviviste a cosas que en su momento parecían imposibles. A veces una decepción no es castigo, sino un mapa. Te muestra hacia dónde ya no deberías ir. A veces una enfermedad no llega para destruirte, sino para obligarte a cuidar lo que siempre postergaste. Y a veces una pérdida no es un final, sino una limpieza espiritual. Una especie de reinicio que la vida ejecuta sin pedirte permiso, como un comandante cansado de tus excusas. Claro, mientras estás dentro del caos, nadie quiere escuchar eso. Cuando el suelo tiembla, lo último que deseas es que alguien te diga todo pasa por algo.
Y sí, esa frase es irritante, sobre todo cuando la pronuncia alguien que claramente no está pasando por lo que tú pasas. Pero en el fondo, hay un pedazo de verdad ahí. No todo tiene un sentido inmediato, pero todo tiene un propósito en construcción. La vida no te debe explicaciones, pero te ofrece lecciones si sabes mirar. Mira a tu alrededor. Todos los que admiras, los que lograron algo grande, los que respiran con calma incluso en medio del desastre, tienen algo en común: ya estuvieron en el infierno y aprendieron el idioma de las llamas. Nadie nace sabio. Uno se forja en el fuego de las circunstancias. El sufrimiento bien entendido no te amarga, te afina. Es el entrenamiento invisible de la mente. A veces imagino al destino como un instructor militar con un humor oscuro. Te grita, te exige, te lanza al barro. Y cuando protestas sonríe y dice: excelente, ahora empieza a aprender. Y aunque quieras abandonarlo todo, no puedes, porque la vida no tiene botón de pausa. Lo que sí tiene es dirección, y esa dirección suele revelarse justo cuando dejas de pelear con lo que ya ocurrió. Pregúntate, ¿cuántas veces algo que parecía una tragedia terminó siendo una bendición encubierta? ¿Cuántas veces el rechazo te empujó hacia algo mejor, o el fracaso te obligó a reinventarte? La mente desesperada quiere control. La mente estoica busca comprensión. Una te encierra en el dolor. La otra te enseña a transformarlo. El dolor no es un enemigo, es un mensajero. Si lo tratas con respeto, te enseña. Si lo niegas, regresa con refuerzos. Es insistente, pedagógico, y lo admito, algo dramático. Pero tiene buena memoria, no se va hasta que aprendes lo que vino a mostrarte. Y cuando finalmente entiendes el peso, disminuye no porque el pasado cambie, sino porque tú cambias la forma de cargarlo. Nadie escapa a las emboscadas del destino, pero todos podemos decidir qué hacer con ellas. Algunos se quedan maldiciendo el terreno. Otros observan, ajustan la brújula y siguen. El camino no se abre cuando la vida se vuelve fácil, sino cuando tú te vuelves consciente. Lo que ahora te parece un obstáculo con el tiempo puede convertirse en la razón por la cual te volviste fuerte. Así que la próxima vez que el universo te dé un revés, no corras a buscar explicaciones imposibles. Respira, observa, pregúntate, ¿qué está intentando mostrarme esto? No lo entenderás todo de inmediato, pero empezarás a ver señales donde antes solo veías ruinas. Y un día, mirando hacia atrás, te reirás con un poco de ironía al darte cuenta de que aquello que creíste tu final fue solo tu entrenamiento. Porque no estás roto, estás en proceso, estás siendo tallado como una piedra bajo el cincel del tiempo. Y sí duele, pero também brilha. O mundo é um campo de batalha onde ninguém te deu o mapa. Acordas com o plano perfeito, café trânsito. Leve um dia produtivo e 5 minutos depois, alguém te corta na fila do trânsito. Outro manda uma mensagem passivo-agressiva. E para completar, teu chefe decide que hoje é o dia ideal para testar tua paciência. O roteiro desmorona antes da primeira cena. E é aí que começa o verdadeiro combate, não lá fora, mas dentro da tua cabeça. Epicteto, que entendia de caos mais do que qualquer coach moderno, já dizia: você não controla os fatos, apenas sua reação. Uma frase simples, mas que deveria vir impressa no manual de instruções da vida, se é que a vida fosse tão organizada a ponto de ter um manual. O problema é que passamos tanto tempo tentando comandar o mundo que esquecemos de comandar o único território que realmente nos pertence à mente. Imagina que tua mente é como um cavalo selvagem. Bonito, poderoso, cheio de energia, mas completamente imprevisível.
Num momento ele trota tranquilo pelo campo, no outro dispara em pânico só porque ouviu um barulho de longe. Se tentas segurá-lo à força, ele te derruba. Se finges que não está ali, ele foge e te deixa no meio do deserto. Domá-lo não é tarefa de um dia, é treinamento constante. E quem diz o contrário provavelmente nunca tentou ficar 5 minutos em silêncio com os próprios pensamentos. Viver é basicamente pilotar esse cavalo em meio a uma guerra. Tudo explode ao redor: atrasos, traições, decepções, boletos. E o instinto grita: reage. Queres responder à mensagem atravessada, reclamar do motorista, bater na mesa. Mas o estoico não entra em pânico por qualquer granada emocional que o mundo lhe atira. Ele observa, respira, recarrega a serenidade antes de apertar o gatilho da reação. Parece fácil, eu sei. Ah, então é só respirar e tudo se resolve, diria alguém no meio do caos do escritório. Não respirar não apaga incêndios, mas evita que tu vires o combustível. É um microsegundo de escolha entre continuar sendo refém do impulso ou começar a ser o comandante. Dominar a mente é como segurar a linha de comunicação no meio da confusão. Se deixas o rádio aberto para qualquer ruído, o inimigo invade teu canal. A mente adora drama. Ela é uma roteirista brilhante de tragédias que nunca aconteceram. Um atraso de 15 minutos vira: estão me desrespeitando, uma mensagem visualizada, e não respondida vira ela me odeia, e uma tosse vira doença terminal. O cérebro é uma fábrica de roteiros catastróficos. E o pior é que acreditamos neles como se fossem boletins oficiais. É aqui que entra a disciplina. Observar antes de reagir é o exercício mais difícil e mais libertador que existe. Não é apagar as emoções, seria inútil, mas aprender a não obedecer a todas. É sentir raiva sem morder tristeza, sem se afogar, medo sem fugir. É assistir à tempestade mental, sem correr para se esconder debaixo da cama. Porque o truque não é controlar o clima, é aprender a atravessar a chuva sem perder o equilíbrio. Marco Aurélio, que governava um império, e ainda assim escrevia para si mesmo, lembrando de manter a calma, entendia o absurdo disso. Ele podia ordenar exércitos, mas não podia ordenar o tempo, a doença, a morte. E se até um imperador tinha que se lembrar de que o controle absoluto é uma ilusão, quem somos nós para achar que o universo deveria seguir nossa agenda? O mundo não obedece ao teu roteiro, e talvez seja melhor assim. Imagina o tédio se tudo corresse conforme o planejado. Nenhum suspense, nenhum aprendizado, apenas previsibilidade e ego inflado. O caos, por mais irritante que pareça, é o personal trainer da alma. Ele testa teus limites, avalia teu progresso e te lembra com certo sarcasmo cósmico de que tu ainda não estás tão iluminado quanto pensavas. Dominar a mente não significa virar uma estátua zen imune a emoções. Significa ser humano, mas lúcido. É rir da ironia das próprias reações, perceber quando a mente começa a inventar novelas e, com um leve toque de humor, dizer: obrigado, mas hoje não vou assistir a esse episódio. Esse pequeno gesto de consciência é o que separa um soldado disciplinado de um recruta em pânico. Podes passar a vida inteira tentando ajustar o mundo para sentir paz, mas ele vai continuar mudando de humor sem te avisar. Pessoas falham, planos caem, e o destino gosta de improvisar. A única fortaleza segura é aquela que constróis dentro. Quando a mente se torna teu quartel-general, o mundo pode até estar pegando fogo, mas tu ainda consegues servir um café e pensar: ok, qual é o próximo passo? Dominar a mente é um ato de soberania. É recusar ser vítima das circunstâncias e assumir o comando do teu próprio estado interno. Não é arrogância, é clareza. Quando consegues observar o turbilhão,
sem te tornar parte dele quando respondes, em vez de reagir quando ris da tragédia com calma. Porque entendes que ela também passará nesse instante, ganhas a guerra que mais importa. Lá fora, o mundo continuará fazendo o que quiser. Mas aqui dentro, onde tu decides o significado de cada explosão, é onde a verdadeira vitória acontece. Há batalhas que se vencem com estratégia e outras que se vencem simplesmente baixando a arma. O problema é que ninguém nos ensina isso. Desde pequenos aprendemos que desistir é fraqueza, que aceitar é rendição, que parar é perder. E assim crescemos como soldados teimosos, marchando contra o inevitável, gastando munição contra o vento, gritando ordens a um universo que sinceramente não está nem aí para nossos planos. O que dói não é o fato, é a resistência ao fato. O impacto da bala é rápido. O que mata é o tempo que passamos remoendo porque ela veio. Um relacionamento acaba e a mente, em vez de enterrar o corpo, organiza um tribunal. Por que aconteceu? O que eu poderia ter feito diferente? Onde foi que tudo saiu do controle? E o mais curioso é que o réu e o juiz são a mesma pessoa. Aceitar não é se jogar no chão e chorar em posição fetal. Aceitar é olhar para o caos e dizer: tudo bem, você venceu hoje, mas não vai me transformar em prisioneiro. É entender que há forças que estão acima do nosso comando e que lutar contra elas é como gritar com o céu durante a tempestade, esperando que o trovão peça desculpas. Sêneca, que sabia o que era perder tudo e continuar digno, dizia que a sabedoria consiste em desejar exatamente o que acontece. É provocante, eu sei. Quem em sã consciência vai desejar um atraso, uma doença, uma perda? Mas o velho romano não falava de masoquismo, falava de liberdade. Porque no instante em que desejas o que é, deixas de ser refém do que não pode ser. Imagina a cena. O dia cai, o céu se fecha. Começa a chover. Tu tens duas opções. A primeira, reclamar do clima. Amaldiçoar o aplicativo do tempo, repetir sempre comigo como um mantra trágico e acabar molhado, irritado e com a alma encharcada de raiva. A segunda, aceitar que chove. Sentir o som das gotas, o cheiro da terra molhada, perceber que talvez a chuva não veio contra ti, mas por ti. Uma limpeza disfarçada de inconveniente. Aceitar o inevitável é isso. É transformar o porquê agora em já que agora o que posso fazer com isso. É realismo aplicado à alma. Não se trata de perder a esperança, mas de deixá-la amadurecer. A esperança infantil quer que o mundo mude. A esperança sábia muda junto com o mundo. Às vezes penso que a vida é um instrutor impaciente. Ela tenta ensinar suavemente. Quando não escutamos, aumenta o volume. Quando ainda resistimos, vem a tempestade. E no meio da chuva, ela sussurra: você pode continuar gritando, mas só vai se cansar. E nós, teimosos, seguimos discutindo como se o universo pudesse ser convencido com argumentos. O curioso é que quando finalmente nos calamos, algo muda. O silêncio depois da luta é um tipo de rendição que não humilha, liberta. Parar de resistir é como soltar uma mochila que carregaste por anos sem perceber o peso. De repente respiras melhor, pensas melhor, andas mais leve. A dor continua lá, mas perde o status de inimiga. Respira, aceita, observa. 3 ordens simples, mas que poderiam substituir metade das terapias do mundo. Respira para não reagir no impulso. Aceita o que já é, porque lutar contra o passado é como tentar empurrar um tanque sem combustível. Observa porque às vezes a simples observação dissolve o drama. O que era monstruoso visto de perto vira só uma sombra mal interpretada. A aceitação não é preguiça espiritual, é coragem concentrada.
requer força para olhar o que dói sem querer consertar tudo. E olha, nem sempre o que parte precisa ser recuperado. Há coisas que a vida arranca porque tu te recusarias a soltar. Há portas que se fecham porque continuar nelas seria tua ruína. Marco Aurélio chamava isso de cooperar com a natureza. Ele dizia que a paz vem quando paramos de lutar com o curso do rio e começamos a remar na mesma direção. Parece simples até perceber que, na prática, remar com o rio significa abandonar o papel de comandante supremo do destino. E o ego odeia isso. Ele quer a farda, as medalhas, o controle do mapa. Mas o rio não segue mapa, e tudo bem. Há uma liberdade curiosa em dizer: foi o que foi. É a frase mais madura que existe. Ela não carrega drama, não busca heróis, não precisa de trilha sonora triste. É pura clareza. Porque aceitar o inevitável não é se conformar, é parar de desperdiçar energia no impossível, para finalmente investir no possível, tua atitude, tua resposta, tua presença. Sabe quando depois de muito tempo discutindo alguém solta um "deixa pra lá"? É exatamente esse instante, mas aplicado à vida inteira. É o momento em que percebes que vencer a discussão com o destino não muda o resultado da batalha. Só te cansa. E no final das contas, é nesse gesto simples, quase invisível, que a paz começa a nascer. Não como uma fanfarra celestial, mas como um suspiro, um alívio, um cessar-fogo interno. Quando deixamos de discutir com a vida, ela finalmente fala. E o que ela diz no fundo é sempre o mesmo bem-vindo de volta, soldado. Agora podemos seguir em paz. Na guerra não é o primeiro tiro que define o resultado, é o que você faz depois que ele é disparado. A vida funciona do mesmo jeito. As bombas caem, um problema no trabalho, uma traição inesperada, uma palavra atravessada e o campo fica coberto de fumaça. Nesse instante, há um pequeno espaço quase invisível entre o que acontece e o que você faz. É nesse espaço que mora o teu poder. E é também nesse espaço que a maioria das pessoas se perde. Reagir é automático. É o instinto de atirar de volta antes de saber de onde veio o tiro. É gritar quando alguém te fere. É fechar a cara quando te frustram. É agir como se a emoção estivesse no comando e tu fosses apenas o soldado obediente. Responder, por outro lado, é a arte do comando. É o momento em que o general interno respira, observa o cenário e decide onde colocar cada passo. A diferença parece pequena, mas é a fronteira entre a paz e o caos. Quando reages, entregas o controle ao outro. Quando respondes, tomas o comando de volta. Reagir é deixar que o inimigo dite o ritmo da batalha. Responder é definir a tua própria estratégia. Lembro de um amigo que dizia: eu não sou nervoso. As pessoas é que me tiram do sério. Bonito jeito de dizer que ele terceirizou a própria maturidade. É como um soldado culpar o vento porque errou o disparo. Se tua paz depende do comportamento dos outros, estás em território inimigo. A raiva, por exemplo, é uma granada emocional. Tu podes lançá-la e fazer estrago em todo mundo, inclusive em ti mesmo. Ou podes segurá-la com firmeza, desarmar o pino e transformá-la em combustível. Já a tristeza é uma névoa densa, se corres para fugir dela, te perdes. Se esperas, a visão se adapta. E a decepção? Essa é uma armadilha clássica. Te promete justiça, mas o único que acaba ferido é o tolo que insiste em vencer uma guerra que já acabou. Responder é um ato de liberdade. É o momento em que escolhes não ser o eco do que te fizeram, mas a voz do que acreditas ser. Não se trata de fingir calma enquanto o sangue ferve, mas de escolher o tempo certo para agir. O estoico não é um robô sem emoção.
É um estrategista que sabe quando recuar um passo para vencer o terreno. Imagina uma discussão. O outro grita, provoca, tenta te empurrar para o campo da reação. Se gritas de volta, estás jogando no time dele. Se ficas em silêncio observando algo mágico acontece, ele perde o controle que achava ter. É quase cômico o inimigo armado até os dentes, e tu com uma sobrancelha levantada, e um copo d'água assistindo à própria desordem dele. Mas claro, na prática, manter a calma é o equivalente emocional de desarmar uma bomba com uma colher. É difícil, exige treino. A mente quer responder no impulso, o corpo quer reagir com orgulho, e o ego quer ter razão. Só que o ego, esse soldado preguiçoso, sempre confunde barulho com vitória. Ele prefere um grito à paz do silêncio. Há um exercício simples antes de responder. Respira e pergunta a si mesmo: isso merece o meu descontrole? Metade das batalhas se dissolve nesse instante. A outra metade se torna mais clara. Porque às vezes a resposta certa não é falar, é sair da linha de tiro. A ausência também é uma tática. A sabedoria não está em nunca sentir raiva, tristeza ou medo. Está em perceber quando essas emoções começam a te comandar e com um leve toque de ironia dizer: agradeço o aviso, mas quem dá as ordens aqui sou eu. Essa consciência muda tudo, porque o mundo continuará lançando projéteis, provocações, injustiças, perdas, mas tu deixas de ser um alvo fácil. Lá fora, o vento sopra para onde quer. As pessoas falam o que querem. O destino muda a rota quando bem entende. Tu não podes escolher o vento, mas podes ajustar as velas. E essa pequena decisão muda o curso inteiro da viagem. Cada reação tua é uma coordenada no mapa da vida. Se escolhes reagir com raiva, segues em círculos. Se escolhes responder com presença, abres caminho. Há quem passe a vida inteira apagando incêndios que ele mesmo acendeu. E há quem aprenda a andar com o fósforo na mão consciente de quando usá-lo. Dominar a reação é a arte de não se perder em cada disparo do mundo. É ver o ataque e pensar: interessante, mas não vou cair nessa armadilha hoje. É rir da tentativa do destino de te desestabilizar, porque já percebeste que o verdadeiro campo de batalha é interno. A maturidade, no fim das contas, não é deixar de sentir, é aprender a sentir sem explodir. É escolher tuas guerras e, de preferência, lutar apenas as que valem a pena. Quando entendes isso, percebes que não há vitória maior do que manter a calma, enquanto tudo em volta convida ao caos. Então, da próxima vez que a vida disparar contra ti, lembra entre o impacto e a resposta, há um pequeno intervalo. Esse intervalo é o teu campo de poder. Cuida dele como se fosse teu posto avançado. É ali nesse espaço minúsculo e silencioso que se decidem as grandes batalhas. Na frente de batalha, há algo mais perigoso do que o inimigo armado, o desejo desgovernado. Ele parece inofensivo, uma vontade pequena. Um só hoje, um eu mereço. Mas quando percebes, já está cercado. O desejo é um incêndio sorridente. Começa com uma faísca e termina consumindo tudo. E o mais curioso é que, diferente das bombas que caem de fora, esse fogo começa dentro silencioso, com cheiro de promessa. Vivemos cercados de tentações disfarçadas de necessidade. O novo celular que não precisas, a aprovação de alguém que mal te nota, a ilusão de que serás feliz só depois de conseguir aquilo. A sociedade moderna transformou o consumo em religião e a vontade em dogma. E nós, bons soldados do absurdo, marchamos disciplinadamente rumo ao vazio, convencidos de que quanto mais acumulamos, mais livres somos. Que ironia, quanto mais corremos atrás, mais algemados ficamos. Sêneca, que viveu entre luxo e tragédia,
Deixou um aviso que ainda ecoa como uma sirene no meio do caos. Quem é escravo do desejo não é livre. E não é preciso ser milionário para ser escravo. Basta precisar constantemente de algo, reconhecimento, carinho, distração, para perceber que tua paz depende de coisas que não controlas. Aí está o cárcere. O desejo, quando não é compreendido, se comporta como um cavalo selvagem lindo, mas imprevisível. Ele te leva em galopes emocionais, te faz correr atrás de sombras, tropeçar em promessas. E quanto mais corres, mais ele se alimenta da tua pressa. Se o ignoras, ele te arrasta. Se o reprimes, ele esperneia. Mas se o domas, ele se torna tua montaria. A mesma força que te destruía passa a te carregar. A diferença está em quem segura as rédeas. Não é o prazer o problema é a dependência dele. O vinho é bom até que vives contando as horas para a próxima taça. O elogio é doce até que não sabes mais agir sem aplausos. O conforto é necessário até que o mínimo desconforto te transforma num reclamador profissional. O desejo cego assim te promete controle e te entrega a submissão. Pergunta sincera: você deseja porque realmente precisa ou porque tem medo? Medo de não ser suficiente, medo de ficar para trás, medo de não ser visto. A maioria das vontades nasce do medo. Queremos mais para tapar o buraco do menos. E quanto mais tapamos, mais ele cresce. É como tentar apagar incêndio com gasolina. A liberdade começa no instante em que percebes que não precisas de tudo o que te disseram que precisas. É simples, mas quase ninguém acredita. O mercado não quer que acredites. A publicidade sussurra no teu ouvido como um demônio elegante. Falta só mais uma coisa. E a mente inocente responde: sim, só mais uma. E lá se vai mais um pedaço de paz, trocado por migalhas de euforia. Dominar o desejo não é virar um monge de pedra, é aprender a escolher. É olhar para a prateleira, para o feed, para a tentação e dizer com calma: não hoje. E quando dizes isso com consciência, sem ressentimento, algo em ti se reorganiza. O desejo perde o poder e tu ganhas o comando. É como se finalmente o general voltasse ao comando do quartel depois de um motim. Há quem confunda autodomínio com castigo. Como se dizer não a si mesmo fosse uma violência. Mas não é. É amor disciplinado. É como um comandante que impede o soldado de correr para o campo minado. Ele não o odeia, ele o protege. Da mesma forma, quando dizes não, aquela vontade que te arrastaria para o vazio, não estás te negando prazer, estás te concedendo liberdade. Sêneca também dizia que o homem sábio é aquele que deseja apenas o que pode controlar. Parece pouco, mas é tudo. Controlar o clima impossível. Controlar o outro. Uma ilusão. Controlar teus impulsos. Aí está a vitória que vale mais do que qualquer medalha. Observa como as pessoas andam apressadas. Impacientes, sempre com a sensação de que falta algo. É uma corrida sem linha de chegada. Quando chegas a um objetivo, outro aparece mais brilhante, mais urgente. É a versão moderna da tortura. O desejo pendura a cenoura à frente do burro e o faz correr até morrer cansado, acreditando que a próxima mordida trará felicidade. Mas há um momento, e todos chegamos a ele, em que o corpo e a alma se cansam de correr. Nesse momento, se fores esperto, paras, respiras e percebes que o que procuravas lá fora sempre esteve contigo, a capacidade de estar inteiro sem precisar de mais nada. Essa é a verdadeira suficiência, a base da liberdade interior. Dominar o desejo é olhar o fogo e decidir usá-lo para aquecer, não para incendiar. É perceber que querer é humano, mas depender é prisão. É rir das próprias vontades absurdas e dizer:
Tudo bem, eu vejo o truque. E seguir. No fim, a força não está em ter o que queres, mas em poder querer e ainda assim escolher não seguir. Essa é a vitória silenciosa dos que dominam a si mesmos. Não há troféu nem aplauso, mas há algo melhor, um tipo raro de tranquilidade, que não depende de compras, promessas ou validações. É o som de uma mente em paz, e acredite, esse som é mais bonito que qualquer aplauso. Dominar teus desejos não te torna frio, te torna inteiro. É o gesto mais rebelde num mundo que vive de carência. E quando aprendes a dizer não a ti mesmo, não com raiva, mas com amor, percebes que a liberdade nunca esteve em conseguir mais, sempre esteve em precisar de menos. Há dias em que a vida parece um campo minado moral. Cada decisão uma explosão em potencial. A tentação de trapacear um pouco aqui, mentir um pouco ali, dar aquele jeitinho que ninguém vai notar. E é nessas horas quando o barulho do mundo tenta ditar o ritmo que a virtude aparece, não como uma luz mística vinda do céu, mas como aquela voz calma e irritantemente sensata, dizendo: você sabe o que é certo. É a voz que ninguém quer ouvir, porque ser virtuoso dá trabalho. A virtude é o único bem que não se perde. Podes perder dinheiro, posição, amigos e até dentes, mas se ainda conservas o caráter, estás armado. É o tipo de riqueza que não cabe em cofre e que ladrão nenhum consegue levar. E mesmo assim, poucos investem nela, porque dá menos curtidas, dá menos glamour. Ser ético é o tipo de escolha que raramente rende aplausos, mas sempre rende paz. Marco Aurélio. Com toda a sua pompa de imperador, escrevia cartas a si mesmo para lembrar que ainda era humano. Imagina a cena: governar metade do mundo conhecido e à noite anotar no diário algo como: hoje quase perdi a paciência. Preciso treinar mais a alma. Ele tinha poder absoluto, mas não se enganava, sabia que o verdadeiro império era o interior. Que adianta governar legiões se não consegues governar o próprio impulso? Coragem, justiça e temperança. 3 palavras antigas que, se aplicadas hoje, resolveriam metade dos dramas humanos e cancelariam uns bons reality shows. Coragem não é ausência de medo. É avançar mesmo com o medo gritando dentro do capacete. Justiça não é apenas punir o mal, é agir de modo reto, mesmo quando ninguém está olhando. E temperança. Essa é a mais difícil. É dizer basta quando tudo te convida ao excesso. Num mundo que aplaude quem grita, quem acumula, quem aparece ser moderado, é quase um ato de rebeldia. A virtude é a disciplina que sustenta o homem quando o resto desaba. Porque haverá dias em que o reconhecimento não vem, em que as recompensas somem, e é só o teu caráter que te segura de pé. É nessa hora que percebes que ser bom não é estratégia, é estrutura. Um soldado sem virtude luta por qualquer bandeira. Um homem com virtude sabe quando é hora de empunhar a espada e quando é hora de baixá-la. Vivemos obcecados pela felicidade como se fosse um prêmio, um troféu reservado aos que venceram na vida. E o que é vencer? Ter mais do que o outro. Receber tapinhas nas costas de gente que mal te conhece. O estoico não compra essa propaganda. Ele entende que a felicidade não vem quando tudo dá certo, mas quando tu permaneces inteiro, mesmo quando tudo dá errado. Ser feliz é andar pelo campo de batalha da existência, sem se trair, sem vender tua alma por um conforto momentâneo. Já reparaste como dormir bem depois de um dia honesto é o melhor remédio? Pode faltar dinheiro, pode sobrar problema, mas deitar sabendo que não mentiste para ti mesmo é o tipo de tranquilidade que nem o melhor sedativo oferece. É engraçado. Procuramos felicidade em viagens, amores cargos, mas ela sempre se esconde no mesmo lugar, naquele breve instante em que tua consciência não tem nada a te cobrar.
A virtude é silenciosa. Não posta stories, não precisa provar nada. Ela se manifesta quando escolhes não responder uma provocação, quando admites um erro sem culpa, quando perdoas alguém que nem pediu desculpas. Esses são os gestos que não brilham nas redes, mas acendem luz dentro da alma. E o curioso é que quanto mais ages assim, menos precisas da aprovação alheia. Porque a virtude é autossuficiente, ela se alimenta de si. Muitos confundem ser virtuoso com ser tolo. Ah, fulano é bom demais, vai acabar se dando mal. Talvez. Mas dormir em paz é um luxo que o cínico nunca terá. A malícia pode te proteger por um tempo, mas te cobra juros altos. Culpa, ansiedade, desconfiança. Já a virtude é investimento a longo prazo discreta, constante, e te faz mais leve com o passar dos anos. Pensa em quantas guerras internas já travaste por não ter feito o que sabias ser certo. Quantas noites acordado repetindo mentalmente, eu podia ter agido diferente. A consciência é um juiz implacável e, ao mesmo tempo, o melhor aliado. Quando está a teu favor, até o inferno parece suportável. Quando está contra, nenhum paraíso serve. Ser virtuoso não é ser perfeito, é ser íntegro mesmo rachado. É admitir falhas, sem se esconder atrás de desculpas. É saber que a vida vai te testar, vai te colocar em situações onde a escolha fácil brilha mais que a correta. E é justamente aí que o treino estoico se mostra. Não há medalha, nem público, mas há aquele breve instante de orgulho silencioso em que dizes a ti mesmo: fiz o certo. A virtude em tempos de ruído é quase uma forma de resistência. Enquanto o mundo corre atrás de aparências, ela caminha em silêncio firme, como quem sabe que o vento muda, as opiniões passam, mas a dignidade permanece. E quando tudo o que era sólido se desfaz, dinheiro, fama, juventude, o que fica é o que fizeste com as tuas mãos, com as tuas palavras, com a tua verdade. No fim do dia, quando o barulho cala e o espelho te encara só, existe uma pergunta que importa: posso dormir em paz com o que fiz hoje? Se a resposta for sim, então parabéns. Encontraste a felicidade que nenhum império, nenhuma vitória e nenhum aplauso pode oferecer. Porque ser virtuoso, no fundo, é isso: andar pelo caos com a consciência tranquila e o coração leve. É ter a coragem de ser bom num mundo que lucra com o contrário. É ir dormir mesmo exausto e sorrir em silêncio sabendo que, apesar de tudo, permaneceste inteiro. Há um ponto na guerra em que o soldado percebe algo curioso. O medo não mora nas balas, mas no tempo. É o futuro que assusta o que pode acontecer, o que talvez dê errado, o que ainda nem chegou. E o passado? Esse velho fantasma também não ajuda. Aparece toda noite para lembrar dos erros, das chances perdidas, das palavras malditas. No meio desse fogo cruzado entre o que já foi e o que ainda não é o presente, fica esquecido como aquele soldado silencioso que carrega munição e nunca é lembrado nas medalhas. Mas é ele o agora que mantém tudo em pé. A mente ansiosa vive no futuro. Está sempre 2 passos à frente do corpo, como um batedor nervoso correndo antes da tropa. A mente arrependida, por outro lado, vive no passado, reencenando batalhas antigas, refazendo estratégias que não mudam mais o resultado. E nós, pobres guerreiros modernos, passamos metade da vida em guerra com o tempo. Queremos controlar o que já passou e prever o que ainda não começou. É como tentar lutar com a neblina, muita energia, resultado zero. Marco Aurélio, que enfrentava guerras reais, pragas e traições no império, escreveu algo que deveria estar gravado em todo o capacete humano: pare de viver como se tivesse 1000 anos. Ele sabia que o amanhã é uma suposição e o ontem é arquivo morto.
O único campo de operações real é o agora. É aqui neste instante que a vida acontece, não amanhã, não depois da promoção, nem depois que tudo se acalmar. Essa calma nunca chega, porque a mente sempre inventa outra missão impossível. Viver o presente não é ignorar o passado, nem desistir do futuro. É simplesmente não deixar que eles te comandem. O passado é um relatório, serve para aprender, não para acampar nele. O futuro é um plano de voo, serve para guiar, não para morar dentro. Só o agora é chão firme. Repara no corpo. Ele nunca viaja no tempo. Está sempre aqui respirando, pulsando, mesmo quando a cabeça já está a 5 quilômetros de distância. O corpo é o teu rádio de comando. Se o escutares, ele te traz de volta. Um simples respirar já é um retorno ao presente. Inspira, sente o ar entrando, o peso do corpo apoiado. É quase uma operação de resgate, estás tirando tua mente de um território hostil e trazendo-a de volta à base. Mas claro, ninguém gosta de perder o controle. E estar no presente é exatamente isso, aceitar que o controle é uma ilusão. A ansiedade é o general que não suporta esperar. Ela quer planejar cada passo, prever cada ataque. Só que a vida, essa velha, imprevisível, nunca joga segundo o manual. E quanto mais tentas antecipar, mais te afastas da única coisa real, o agora. Há uma ironia nisso tudo. Queremos viver bem, mas raramente estamos vivos no momento em que a vida acontece. Estamos sempre preparando o café da manhã do amanhã, enquanto o de hoje esfria. Planejando conversas futuras enquanto alguém fala conosco agora. Esperando o dia perfeito, enquanto ignoramos o pôr do sol que não vai se repetir. O presente é como um pássaro que canta uma única vez. Se olhas para o celular, ele voa. Se tentas gravar o canto, o som se perde. Só quem escuta com atenção sem pressa, o ouve de verdade. A vida é esse canto breve, não se repete, não se programa, não dá replay. E ainda assim, vivemos tentando pausá-la. Há algo quase cômico na nossa pressa. Passamos o dia correndo atrás do futuro, e quando o futuro chega, já estamos preocupados com o próximo. É como correr atrás da própria sombra, cansativo e inútil. Talvez por isso, os estoicos fossem tão calmos. Eles sabiam que o agora é a única trincheira onde se pode lutar. Fora dele, tudo é fumaça. Quando sentires o coração acelerando a mente, disparando hipóteses, faz o que qualquer soldado sábio faria: pausa. Respira. Observa o terreno. Está tudo acontecendo aqui, não lá. O mundo não precisa da tua supervisão constante. A guerra não se vence com desespero, mas com presença. O engraçado é que o presente sempre foi suficiente, mas quase ninguém percebe. As pessoas acham que precisam de mais tempo, mais dinheiro, mais certezas. Mas o que realmente falta é mais consciência. Se olhares bem, a maior parte das tuas preocupações não está acontecendo agora. São histórias projetadas por uma mente cansada de inventar cenários. Um truque simples quando a cabeça começar a criar dramas, pergunta em voz baixa: isso está acontecendo agora mesmo? 9 em cada 10 vezes, a resposta será não. E o que não está acontecendo agora não merece o teu colapso. A vida não é uma operação militar que precisa de planejamento perfeito. Ela é uma patrulha longa, cheia de imprevistos, onde a única coisa que tens é o passo que estás dando. Se olhares demais para o horizonte, tropeças no chão. Se olhares demais para trás, perdes o ritmo. O equilíbrio está em manter os olhos no ponto em que os pés tocam o solo. O presente é um mestre exigente. Ele te pede atenção total. E quando não o atendes, ele se vai sem drama, sem despedida. E o que resta é o eco do depois eu faço, depois eu vivo, depois eu descanso. Depois.
até que o depois acaba e percebes que a vida não te esperou. Há um tipo de humor amargo nisso, corremos tanto tentando viver mais, que esquecemos de viver enquanto estamos vivos. O tempo é o inimigo mais educado do mundo. Não grita, não ameaça, apenas passa. E cada segundo em que não estás presente é um pedaço de vida que se foi em silêncio. Mas aqui está o lado bom. O retorno ao agora é sempre possível. Não importa o quanto te percas em lembranças ou expectativas, basta um instante de atenção para voltar. Basta um olhar sincero ao redor, o ar entrando, a luz caindo sobre algo, o som de um carro distante, e estás de volta ao campo real. Nenhum passaporte é necessário. Viver o agora não é misticismo, é sobrevivência, porque o passado é peso e o futuro é incerteza. Só o presente é habitável. É o único ponto onde podes agir, sentir, mudar. Tudo o resto é teatro mental. Então, se o mundo lá fora parece um caos e tua mente está gritando e se dá um passo atrás, respira. Sente o corpo. Observa o chão sob os pés. Este é o ponto zero, a base segura, o único território que realmente existe. O agora é o único lugar onde a vida acontece. Não ontem, não amanhã, não, em outra versão de ti. Aqui, enquanto respiras, enquanto escutas, enquanto existes. O resto é só eco no rádio. Há missões que terminam em glória e há aquelas que acabam em silêncio. E às vezes, o silêncio é a forma mais alta de vitória. Depois de tanto lutar, de tanto tentar decifrar o que a vida quer de nós, chega um ponto em que o soldado abaixa o fuzil, respira fundo e percebe nem tudo precisa ser explicado. E tudo bem. A mente humana odeia isso. Ela quer respostas, quer motivos, quer culpados. Quando algo dá errado, ela monta um tribunal dentro da cabeça. Por que comigo? O que eu fiz de errado? Quando isso vai passar? O problema é que o universo não presta depoimentos. Ele apenas acontece indiferente, sereno, impassível. E quanto mais insistimos em entender o incompreensível, mais nos afastamos da paz. Há uma beleza secreta em aceitar o mistério. A vida não é um relatório para ser analisado, é uma dança. Às vezes suave, às vezes desajeitada. Um passo à frente, outro para o lado. E de repente tropeçamos. O instinto é culpar o chão, o parceiro a música. Mas o estoico olha para o tropeço e pensa: talvez o ritmo tenha mudado e eu é que não percebi. Amor fati, amar o destino. É uma frase curta, mas carrega um universo. Amar não só o que gostas, mas também o que te fere, o que te escapa, o que não escolheste. É um tipo de amor maduro, sem exigências. O tipo de amor que não tenta mudar o outro, nem o próprio destino. Marco Aurélio chamava isso de reverência à natureza das coisas. Ele entendia que lutar contra o inevitável é como discutir com a gravidade. Tu podes reclamar o quanto quiseres, mas ela continuará fazendo o trabalho dela e te puxando para o chão onde a realidade mora. Aceitar o destino não é desistir, é confiar. É parar de pilotar o avião em plena tempestade e deixar o vento fazer o que precisa fazer. É soltar o manche e dizer: tudo bem, vida, leva-me onde for preciso. Claro que o ego odeia essa ideia. Ele quer o controle, o poder, a certeza. Ele se vê como o comandante supremo do universo, até o primeiro raio cair fora do mapa. E aí vem a ironia: só quando o ego é ferido é que a alma começa a respirar. Talvez o que te feriu tenha te libertado. Já pensaste nisso? Talvez aquela perda tenha aberto espaço para algo que ainda não existe. Talvez aquela decepção tenha sido a faxina que o destino fez para te preparar para algo maior. Mas a mente impaciente chama de tragédia o que o tempo mais tarde chamará de direção. Aceitar o destino é o ato mais corajoso de um ser humano.
porque no fundo, significa aceitar a própria insignificância. Admitir que não sabemos o plano completo, que não controlamos as marés, que não temos o mapa. E ainda assim, seguir navegando com serenidade. É o tipo de fé que não depende de milagres, só de presença. Sêneca dizia que o sábio é aquele que aprende a desejar exatamente o que acontece. É bonito, mas exige um tipo de humildade quase absurda. Porque o ego quer ser o autor da história, não o personagem. Quer editar o roteiro, mudar o final, pular as partes tristes. Mas a vida não é um filme sob demanda. Ela entrega as cenas na ordem que julga necessária. E por mais desconfortável que pareça, cada cena tem o seu porquê. Imagina que estás num campo de batalha, com o terreno alagado, o vento contra o rádio falhando. Tudo parece errado. Mas há uma calma estranha quando entendes que o clima não é o inimigo, é parte da missão. De repente, o caos deixa de ser obstáculo e vira contexto. É aí que nasce a serenidade, quando deixas de brigar com o cenário e começas a mover-te dentro dele. A vida é uma dança e o destino o maestro. Ele muda o ritmo, sem aviso corta a música no meio, mistura compassos. E tu, sem saber, a coreografia tenta acompanhar. Tropeças, te irritas, e ele apenas sorri como quem diz: acalma-te, é só uma mudança de tom. E quando finalmente aprendes a seguir o compasso, percebes que a dança nunca foi contra ti, era contigo. Aceitar o destino não significa não sentir dor. Significa sentir sem resistência. É chorar, mas não se afogar. É cair, mas não amaldiçoar o chão. É perceber que o sofrimento só se torna tortura quando lutamos contra ele. A dor é uma visita inevitável. O sofrimento é o café que insistimos em servir a ela. O curioso é que quando aceitas algo, muda sem esforço. A realidade não fica mais fácil, mas tua relação com ela fica mais leve. É como se o peso continuasse o mesmo, mas tu te tornasses mais forte. E com o tempo percebes que não precisas mais entender tudo. Algumas perguntas simplesmente se dissolvem. Por que aconteceu perde importância. Como posso viver bem com isso ganha sentido. O universo não é um inimigo, é um instrutor com métodos questionáveis. Às vezes ensina com flores, às vezes com tempestades. E mesmo quando tudo parece ruir, há uma ordem invisível sustentando o caos. Chamamos isso de Logos, a razão cósmica, a inteligência que organiza o que parece aleatório. Quando confias nessa ordem, a mente relaxa. Não porque entende, mas porque já não precisa entender. É como um soldado que finalmente descansa, porque percebe que a guerra acabou não do lado de fora, mas dentro dele. A serenidade não vem do controle, vem da rendição consciente. Do reconhecimento de que há algo maior conduzindo o movimento. Há quem ache isso poético demais. Mas a verdade é que em algum momento todo mundo chega a esse ponto. O momento em que as explicações falham, os planos desabam e só resta respirar. E é aí que começa a verdadeira sabedoria, não na conquista, mas na aceitação. Aceitar o destino é como olhar para o céu depois de uma batalha longa. O chão ainda está coberto de cinzas, o corpo cansado, mas o ar está limpo. E nesse instante mesmo, sem entender o motivo de tudo, há uma paz quase divina que se instala. Porque percebes que não precisas mais lutar com a vida para viver. A serenidade é isso, continuar amando a vida mesmo sem entendê-la. É olhar para o caos e dizer com um meio sorriso: está bem, velho amigo, eu confio em você. É caminhar sabendo que o mapa muda a cada passo e ainda assim continuar. É aceitar que algumas respostas não virão, e tudo bem. O silêncio também é uma resposta.
E quando o dia chega ao fim, quando a missão termina e o rádio silencia o verdadeiro descanso, não vem da vitória, mas da aceitação. O corpo repousa, a mente desacelera e o coração finalmente entende tudo o que aconteceu. O bom, o ruim, o inexplicável, fazia parte da mesma dança. E nesse instante, o soldado e o universo respiram juntos, sem comando, sem conflito, só presença. Porque no fundo, o destino nunca foi o inimigo, ele sempre foi o caminho. A missão de hoje terminou. Não importa se venceste todas as batalhas ou se tropeçaste no meio do caminho, o simples fato de ter chegado até aqui já é um tipo de vitória que o mundo raramente aplaude. Agora é hora de abaixar as armas, desligar o rádio e deixar o pensamento descansar. Você não precisa entender tudo hoje, nem o porquê das dores, nem o sentido dos acasos. Há coisas que só se revelam quando paramos de tentar decifrá-las. Respira. O som que ouves agora é o silêncio do campo depois da tempestade. É seguro. Está tudo bem. Tudo o que procuraste lá fora, paz, força, direção, sempre esteve aí dentro, esperando o momento de ser ouvido. Não há nada a consertar esta noite. Só deixar o corpo pesar, a mente afrouxar e a alma se ajeitar no próprio abrigo. Amanhã, o sol voltará com suas ordens novas, mas por enquanto, não há pressa, não há missão. Só o descanso. Fecha os olhos. Deixa o mundo continuar girando sem tua supervisão. Ele sabe o que faz. Boa noite, alma forte. Dorme leve. A batalha acabou por hoje.